fidelidade é requisito para a configuração de união estável? A fidelidade é um dos deveres do casamento. E a união estável, sendo equiparada ao casamento, exige esse mesmo requisito? Ser infiel acarretaria na violação dos deveres aos companheiros, igual ocorre aos cônjuges? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do STJ que entendeu que a fidelidade não é requisito para a configuração da união estável. A lei que rege a união estável é a 9278/96, que assim a define em seu artigo 1º. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher estabelecida com o objetivo de constituição de família. O artigo 2º dessa lei estabelece quais são os direitos e deveres inerentes à união estável. São direitos e deveres iguais dos conviventes. Inciso 1º, respeito e consideração mútuos. 2º, assistência moral e material recíproca. 3º, guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Como podemos concluir pela leitura que eu acabei de fazer dessa lei, a fidelidade ela não é dever da união estável, tampouco requisito para a sua caracterização. O que significa dizer que se o companheiro ou a companheira for infiel, essa conduta não tem o condão de descaracterizar a união estável. E foi justamente isso que a nossa Corte Superior, no caso de um homem que teve cerca de 23 filhos com 7 mulheres diferentes, durante o período de união estável, decidiu. A autora da ação, que conviveu com este homem durante 20 anos, agora falecido, teve 3 filhos com ele. No caso que foi analisado pelo STJ, de acordo com os esclarecimentos da ministra relatora Nancy Andrighi, visava decidir se seria admissível o reconhecimento da união estável quando ausente os deveres da fidelidade e da lealdade de um dos conviventes, e se estaria configurada a subsistência do casamento de um dos conviventes com o terceiro, celebrado anteriormente à união estável e sem o rompimento formal do vínculo conjugal suficiente para impedir o posterior reconhecimento da união estável. A ministra esclareceu que os elementos caracterizadores da união estável são a convivência pública, contínua e duradoura, com o inequívoco desejo de constituir família, desde que não estejam presentes as causas impeditivas do casamento. Em outras palavras, as pessoas que optam em viver em união estável o fazem porque assim desejam, não porque estão impedidas de casar. A ministra decidiu, abre aspas, se o descumprimento dos deveres de lealdade e fidelidade não necessariamente implicam em ruptura do vínculo conjugal ou convivencial, somente se pode concluir que a pré-existência ou a observância desses deveres também não é elemento essencial para a configuração da união estável. A ministra observou ainda que, apesar dos diversos filhos que o homem teve com outras mulheres e as diversas traições nos quais submeteu a sua companheira, nenhuma dessas relações eram duradouras ou tinham o objetivo de constituir família. Apenas para registro dos autos, essa questão ela ficou decidida no recurso especial 974-218. Para quem tiver interesse em conferir, o faça, porque é uma decisão muito interessante. Esse processo ele corre em segredo de justiça.